porque devemos tomar as decisões para que o Senhor nos ajude realmente a ter uma mudança. Não adianta a gente ter uma mudança artificial. Não adianta a gente ter uma mudança porque eu acho que eu mudei. Não, há de ter uma mudança em Cristo Jesus. A decisão daquela mulher foi muito forte. Ela poderia ser expulsa daquele lugar. Ela estava dentro da casa do doutor da lei. Ela não foi convidada, mas ela escolheu o melhor. Porque quando você se coloca de joelho, não tem adversário que vai te tirar. Não tem adversário que vai te arrancar da posição. Não tem adversário que vai te apontar. Não tem adversário que vai te expulsar. Quando ela se propõe com a estratégia de falar: eu vou me humilhar nos pés do Senhor, e ninguém me tirará daquela casa, enquanto eu não receber aquilo que eu fui buscar. Segundo escreveu o médico Lucas, no seu capítulo 7, versículos, que eu vou estar lendo até o Senhor me falar para me parar. Diz assim, aleluia: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em sua casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava lá, que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe com os seus cabelos da sua cabeça, e beijou-lhe os pés, ungiu-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, ó mestre. Um certo homem credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, dizendo: por qual deles amará mais? Talmente até aqui. Amém. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai nos estar dizendo que um certo fariseu convida a ele a estar na sua casa, para vir comer com ele, para vir ceiar, para participar de um banquete. A casa do fariseu. O fariseu, sabemos o que é um fariseu. Fariseu eram os doutores da lei, aqueles que protegiam a lei na época. Tinha entre si, o poder de guardar as coisas que eles tinham entendimento da parte de Deus, da parte do conhecimento que eles tinham, e eles tinham o poder de julgar as pessoas também. Na narrativa da leitura, observamos que ele convida Jesus, e que existia dentro do cenário uma pecadora que provavelmente era bem conhecida dentro daquela cidade, dentro daquele cenário, porque ele convida Jesus Cristo. A mulher sabe que Jesus Cristo estaria dentro daquele lugar. Ela se prepara para um desafio, porque ela já tinha sobre si ciência de ser uma pecadora, e que o lugar onde ele estaria era um lugar de doutores da lei. Ela não poderia estar. Aquele homem ali que convida Jesus Cristo, falta muito dele
de saber o que era Jesus Cristo. Muitos daquele tempo, devido a Jesus Cristo fazer grandes milagres, fazer grandes coisas, apregoar a sua palavra, ali profetizar, ali libertar, ali curar e ali salvar, muitos o queriam ver, muitos os queriam estar próximo por bem e muitos também queriam estar próximo dele por mal. Jesus Cristo é convidado, ele é implorado por esse fariseu e vai. Mas Jesus Cristo, ele vai até aquela casa com um propósito. Jesus Cristo não vai naquela casa por causa do convite do fariseu, porque o Senhor já sabe o que vai acontecer na frente. Jesus Cristo já senta na mesa, a mulher chega por detrás de Jesus Cristo, começa ali a chorar diante dos pés do Senhor. Ela passa a chorar, a regar os pés do Senhor Jesus Cristo com suas lágrimas e secar com os seus cabelos. O fariseu, como julgador, como olha para a pessoa com óleo carnal, ele pensa na sua mente, vem os seus pensamentos e fala: ora, quem é esse quem eu convidei? Se fosse profeta, saberia que essa daí é uma pecadora. Ele a julga diante de Deus. Deus, conhecendo o seu pensamento, diz a ele a seguinte frase: eu vou lhe dizer uma coisa. Quando Jesus Cristo diz: Simão, vou lhe dizer algo, ele não quer saber da patente, do grau de escolaridade, ele não quer saber da parte financeira, de quanto de ganho ele tem, ele não quer saber do tamanho de tudo aquilo que ele faz terrenamente, ele quer saber que ele vai dizer algo para aquele homem, algo de muito importante, que quando nosso Deus diz que vai nos dizer algo, temos que estar totalmente aberto para ter um entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer. Jesus diz a ele: quero te dizer algo, e começa a falar acerca dos devedores, observando que ali Jesus Cristo ainda não se dirige àquela mulher. Em minuto nenhum Jesus Cristo se dirige a ela. Ela continua com o seu choro, ela continua ali ungindo os pés de Jesus, ela continua ali a secar os pés do Senhor com os seus cabelos, e ele passa a ter um diálogo. Nós enxerga, segundo a palavra, que é um diálogo muito rápido. Não, Jesus Cristo, ele tem um tempo de diálogo com esse fariseu, porque as coisas do Senhor, ele vem com perfeição. Ele vai fazer aquele homem entender que vale mais quem está no pé do que quem está sentado à mesa ou de quem está em cima. Ele vai fazer ele entender que o poder da oração, das lágrimas, dela estar ali ungindo os seus pés, está mais valorizado ela do que ele que está servindo um banquete. Porque o que Jesus quer é um coração contrito. O que Jesus quer é um coração totalmente aberto a Ele. O que Jesus quer é uma pessoa que tenha um azeite. E fariseu não tem azeite. Aqueles que enxergam com os olhos carnais não tem azeite. Tanto é que Jesus Cristo, ele chega até ali. Aquele homem está indagando o Senhor em pensamento, mas Jesus Cristo diz na sua palavra que havia 2 pecadores, que um deles pagou tanto e tanto pagou tanto, e faz a pergunta a ele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Um certo credor devendo, 2 devedores, um devia de 500 em dinheiros e outro 50. Jesus Cristo indaga a ele: quem poderia o amar mais? Quem merecia mais o perdão? Aquele que pagou mais, aquele que tinha mais pecado. Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, ele indaga a ele dentro dessa questão, e ele, como julgador, diz: aquele que devia mais.
Ora, respondeu certo, julgou bem, porque observando que ele foi convidado para estar dentro da casa do fariseu, o fariseu o convidou, mas não fez o que a mulher estava fazendo. O fariseu o convidou, e Jesus Cristo chegou até a casa, ele não recebeu o horte santo, que é um beijo, ele não recebeu, nem água para lavar os seus pés, nem um azeite para passar em sua cabeça. Quer dizer, convidou por convidar, convidou para ver o que ele queria ver de algo. Aquela mulher não. Quando ela soube que Jesus Cristo ia estar num determinado lugar, ela se preparou. Ela teve uma preparação, ela começou a preparar o cenário para adentrar dentro de uma casa de um doutor da lei. Imagine só, ela, uma pecadora que vivia no mundo sendo apontada, ela decidiu: a partir de hoje eu vou largar o meu pecado, eu vou viver uma vida em Cristo e há de ter uma transformação na minha vida, porque Jesus Cristo, Ele está na casa. Então o propósito de Jesus Cristo, quando ele vai à casa a casa daquele fariseu, é porque ali estaria aquela pecadora, a qual receberia dele a palavra correta de salvação. Ele não foi até ali porque a casa daquele fariseu era bonita. Ele não foi até ali porque a casa daquele fariseu ia ter mantimento. Ele foi ali com um propósito de salvar uma vida que vivia sendo apontada naquela cidade, naquela vida, naquela região. É por isso que o nosso Senhor, Ele é um Senhor estrategista para conquistar almas diante do reino, para levar para o seu reino. Observando todo aquele cenário, ela cria um desafio. Eu vou entrar naquele lugar e vou ficar nos pés do Senhor. Mas ela ficou na parte de trás de Deus. Às vezes do Senhor Jesus Cristo, às vezes entendemos, nossa, mas foi na parte de trás, foi nos pés. Naquela época não existia cadeiras como hoje temos. Naquela época tinha uma forma de se sentar à mesa. As pessoas se sentavam à mesa, a mesa era de uma parte, era baixa, então se sentava com os pés voltados para trás. Ela entra por trás do Senhor e se põe nos pés dele. Então os pés dele estavam assim. Ela tira a veste do Senhor dos seus pés e começa a dar o seu melhor, as suas lágrimas. Imagine o Senhor recebendo as lágrimas daquela mulher. Ele ainda não se dirige a ela, mas ele sabe que ali há salvação naquela vida. Ele sente aquilo que aquele homem, com toda a arrogância, porque os doutores eram arrogantes naquela época, e ali tem um coração contrito e azeite sendo lavado dentro dos seus pés. Quantas pessoas estão deixando isso de lado? Quantas pessoas hoje têm sido tão assim, tão descaso com o nosso Jesus Cristo? Chama seu Jesus Cristo para dentro das suas casas, mas fazem descaso do próprio Jesus. Não chamam o Senhor Jesus Cristo para sua casa, para ali o servir com o seu melhor, com as suas lágrimas, com o seu azeite, com a sua alegria. Não, tem levado Jesus para dentro da sua casa e servido a Ele da sua maneira, e tem querido receber o perdão de Cristo Jesus. Há de ter uma libertação nas nossas vidas, dia após dia, porque o Jesus Cristo requer de nós que nós nos humilhe diante dEle. E é uma humilhação verdadeira. Não adianta eu parar ali 5, 10, 3 da minha vida, mas a minha mente ainda está ligada no mundo. A minha mente ainda está ligada na rede social. A minha mente ainda está ligada no trabalho. A minha mente ainda está ligada nos problemas diários.
Para a gente convidar a Jesus Cristo, a gente temos que nos desligar e se ligar nele, porque ele é digno de toda a honra e glória, louvor, adoração e majestade. Observamos que aquela mulher, ela tomou a maior atitude da sua vida, porque ela não aguentava mais ser apontada. Ela era pecadora, todos os conheciam, aquele homem apontou ela. Se ele fosse profeta, e Jesus não era só profeta, Jesus era juiz, Jesus era promotor, Jesus era sacerdote, Jesus é o rei dos reis. Então ela toma ali uma decisão de ter uma mudança de vida, porque devemos tomar as decisões para que o Senhor nos ajude realmente a ter uma mudança. Não adianta a gente ter uma mudança artificial, não adianta a gente ter uma mudança porque eu acho que eu mudei. Não, há de ter uma mudança em Cristo Jesus. A decisão daquela mulher foi muito forte. Ela poderia ser expulsa daquele lugar. Ela estava dentro da casa do doutor da lei. Ela não foi convidada, mas ela escolheu o melhor. Porque quando você se coloca de joelho, não tem adversário que vai te tirar, não tem adversário que vai te arrancar da posição, não tem adversário que vai te apontar, não tem adversário que vai te expulsar. Quando ela se propõe com a estratégia de falar: eu vou me humilhar nos pés do Senhor, e ninguém me tirará daquela casa, enquanto eu não receber aquilo que eu fui buscar. Jesus Cristo, Senhor, começa a falar com aquele homem, colocando ele em uma situação totalmente desconfortável, porque ele esperava que Jesus Cristo ia responder a ele: nossa, Senhor, a sua mesa está bonita, os teus servos estão me servindo bem. O Senhor vai falar de dívida, o Senhor vai falar de dinheiro, o Senhor vai fazer colocação numa questão de que ele está querendo receber honra na terra. Esse fariseu, Jesus Cristo está recebendo honra de uma pecadora que está a seus pés. É mudança de vida, é tempo de mudar, é tempo de verdadeiramente a gente ir para os pés do Senhor, e não só levar somente as lágrimas, levar nossa família, levar os nossos filhos, levar a nossa casa, levar o nosso projeto, levar o nosso sofrimento, levar as nossas necessidades, levar os nossos amigos, levar os necessitados que estão vivendo na droga, levar os necessitados que estão vivendo no álcool, levar os necessitados que estão vivendo na prostituição, levar os necessitados que estão vivendo na criminalidade, levar os necessitados que estão precisando realmente do Senhor Jesus. Quantos nós temos olhado para os outros que estão vivendo esse mundo e estamos simplesmente fingindo que nada está acontecendo, mas nós fomos chamados com um propósito de nos colocar aos pés de Jesus Cristo, pregar o evangelho do Senhor e ver o impossível acontecer na vida daquele que ainda não tem força de buscar a Cristo. Meu irmão, esse tempo que estamos vivendo hoje está muito difícil. Não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais comunhão, não tem mais respeito pela palavra que é pregada no altar de Jesus Cristo. Ouvimos a palavra aqui, viramos as costas, esquecemos o que foi pregado, não demos credibilidade no que o Senhor nos instruiu a fazer. Está tão difícil hoje. Ontem fui fazer uma visita, que um amigo foi me buscar, e eu cheguei naquela igreja, cheguei lá, eu vi aquelas senhoras, né, todas bem agasalhadas, sentadas naqueles brancos, um frio dentro daquele lugar, que era com um começo da igreja, uma casa, uma coisa, era mais ou menos assim, uma sala, e ali frio muito grande, aquele monte de irmãos, com seus ternos, e eu falando: meu Deus, hoje em dia as igrejas têm todo um amparo, todo um suporte, né? E as pessoas não estão querendo o interesse de
sentar ali para ouvir a palavra do Senhor e ver a transformação. E ali eu via aquelas mulheres e eu ficava admirando assim elas ontem, falando: meu Deus, ainda tem um remanescente. Talvez o mundo ainda esteja não foi ainda dissipado por causa dessas pessoas, porque elas estão ali numa fervente oração, numa petição ali, aquelas roupas, aqueles vestidos, aqueles coquezinhos. Eu lembrava, às vezes eu até comento com o pastor, quando eu via esse grupo de irmã vinha, eu me ciscava para um lado, ciscava para o outro, porque elas iam me pegar. E eu tive o prazer de ver elas ontem novamente. Difícil ver essas irmãs hoje em dia, tá muito difícil. Naquela época elas me viam, elas já gritavam: ei Michel, não corre não. E eu indo para trás, porque elas vinham de um ciclo da nação à noite. Elas vinham, eu vi uma labareda de fogo sobre elas, e elas falavam: você não vai sair para lugar nenhum não, você volta para sua casa, porque Deus está fechando a sua sepultura hoje. Se você não voltar, você vai ver o que vai acontecer. E aquilo me arrepiava, me intimidava, e eu corria para dentro de casa com medo. Falava: mãe, tombei as irmãs ali. As irmãs me falou: ela, senta aí, vai, fica brincando com Deus. E eu vi elas ontem, eu fiquei muito alegre, porque ainda elas estão por aí, elas estão fazendo a obra, elas não têm medo do frio, elas não têm medo do adversário, elas enfrentam o mundo, ela fala a palavra, ela profetiza, ela rodopeia e glorifica o nome santo do Senhor. Voltando aqui para a palavra, essa mulher saiu determinada naquilo que ela tinha que fazer. Ela tinha que ser liberta daquela capa, daquele jugo, assim como a mulher do fluxo de sangue, que ela se dispôs ali, ela planejou: hoje eu quebro o protocolo. E muitas das vezes tem que partir de mim, tem que partir de você, para que viemos quebrar o protocolo e fazer aquilo que vai chamar a atenção de Jesus, porque já não aguentamos viver naquela mermice. Ela não aguentava viver mais nessa mermice de ser apontada. Ela queria receber aquilo que vem do céu. Ela queria receber a transformação, porque ela ouviu falar dos poderes que o nosso Jesus tinha e tem. Aleluia. Jesus Cristo, depois de todo esse discurso que colocou diante daquele homem, aquele homem ficou olhando, e ela regando seus pés, secando com os cabelos, vendo que ela fez um sacrifício para entrar naquela casa, que era um povo que discriminava as mulheres, discriminava as pessoas que tinham problema com deficiência, os pecadores. Só eles eram os santos da terra. E ela regando, chorando, aleluia. Ele diz assim no versículo 48, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Ela alcançou o objetivo dela. Ela teve que ir até Cristo, enfrentar todas as barreiras, os desafios, para alcançar o seu objetivo. Jesus Cristo é bom demais, e Ele tem esse poder de perdoar pecado, porque você só vai conseguir ir se você vir a Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não vir a mim. Então nós tem que ir a Cristo. Essa mulher tomou a maior decisão. Ela falou: eu vou até Ele, porque depois que eu chegar até Ele, aí eu vou, abençoado por Ele, ser os meus pecados. Ele perdoa os pecados daquela mulher. E os que estavam ali à mesa, começa a razoar, dizendo entre si: quem é este que perdoa pecado? Eles falavam em pensamento, eles olhavam um para o outro, apontando já a Jesus. Mal sabia o poder daquele homem, que era o próprio Deus. Aleluia. E o interessante é que Jesus Cristo, sabendo de tudo, disse à mulher: a tua fé te salvou. No 50, vai-te
em paz. Olha o que Jesus diz àquela mulher: vai-te em paz, perdoados são os seus pecados. Ela alcançou o objetivo dela. Quantos têm deixado de alcançar o seu objetivo por causa de uma barreira? Não vou lá não, porque eu estou aqui envolvida no algum trabalho dentro da internet. Eu estou com um pensamento, eu estou conversando com o fulano, eu não vou até lá onde Jesus Cristo está não, depois eu vou. Depois eu peço uma oração, aí as coisas mudam, pensando que as coisas é conto de mágica, é conto de fada. A gente ora por ele e acontece na frente. Não, há uma disponibilização dessa mulher para ter uma mudança na sua vida. E temos que ter essa disposição para quem quer mudar. Temos que olhar a palavra e entender o que Jesus quer para mim e para você, para nós. Deus quer fazer mudança e transformação real na nossa vida. Deus tem um reino preparado para nós. Deus tem promessa de salvação. Não tem promessa maior do que a promessa da salvação em Cristo Jesus. Aquela mulher, sabendo disso, a atitude dela foi a maior. Foi linda. Ela enfrentou tudo para receber aquilo que ela queria. Ela só queria o perdão, porque ela sabia que aquele que estava ali poderia perdoar os pecados. Jesus Cristo, depois de ter falado com aquele homem, que ela ali regou os seus pés com as suas lágrimas. Deus me ensina, Jesus me ensina, que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que ter lágrimas para regar os pés de Cristo, lágrimas verdadeiras, que eu tenho que ter ali o aguento, que eu tenho que ter azeite para ali fazer aquilo que tem que ser diante de Deus, porque quem não tem azeite não alcança aquilo que vem do céu. Tem tanta gente que busca Deus, mas não tem o azeite. Tem tanta gente que busca Deus, mas não se prepara para falar com Ele. Ela se preparou. Ela saiu da sua casa ou da onde quer que ela estivesse preparada. Ela encheu, ela estava com guento, ela estava ali com o coração totalmente contrito. Ela estava preparada para chamar a atenção do mestre, como fez Zaqueu, que não ficou gritando não, ele correu, atravessou todo mundo, subiu a árvore só para ver, e quem chamou foi Jesus Cristo. Falou: desce daí, Zaqueu. Muitas das vezes nós não precisamos gritar, nós temos que estar com o coração em contrito, estar ali com o coração totalmente voltado em Cristo, que vai chamar a atenção dele, e a sua bênção vai chegar na sua vida, a sua bênção vai chegar nas suas mãos, a transformação vai entrar na sua casa, a transformação vai entrar na sua família, a transformação vai entrar dentro do seu serviço, a transformação vai entrar através daquilo que está dentro do seu coração. Essa mulher alcançou aquilo que ela tinha decidido em buscar. Perdoado foi os pecados daquela mulher, ou seja, o homem poderia até apontar ela, mas aquele que perdoa pecado já tinha dado segurança a ela, que ela podia caminhar, que ela podia ter outra vida, que ela poderia viver o melhor, e no final ia viver o reino da glória. Porque quem perdoa pecado é Jesus, e ele perdoou o pecado a ela e disse: vai-te em paz. Porque ela já tinha ido até ele, e ninguém vai ao Pai se não vir até a Jesus Cristo. Ela veio até a Jesus, se dispôs, enfrentou preconceito, enfrentou ser expulsa, enfrentou vários tipos de situação, porque ela decidiu a não viver mais aquilo que ela estava vivendo. Ela decidiu a ter uma mudança de vida. É tempo de decidir o que você quer na sua vida. Se você quer enfrentar esse mundo sem cobertura de Deus, ou se você quer enfrentar esse mundo sabendo que foi perdoado o seu pecado e que você pode caminhar fazendo a vontade de Deus, que lá na frente, se você cair duro e morto, sua carne vai voltar para a terra,
mas seu espírito, sua alma vai subir para o céu, perdoado dos seus pecados. Essa é a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite. E eu espero em Deus que a gente tenha tido total entendimento daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. O Senhor quer mudar algo dentro de nós ainda que está faltando, mas depende de nós ter essa iniciativa, como esta mulher pecadora, segundo a Bíblia, que não relata nome, mas as mulheres da Bíblia, ela nos ensina em atitude, assim como aquela mulher do fluxo do sangue teve atitude. Essa mulher que é mencionada como pecadora, ela teve uma atitude. Que Deus abençoe, receba essa palavra da parte de Deus. As palmas exaltam ao nome santo do Senhor. A igreja pode se colocar de pé.